Olá, pessoal, de volta aqui para trabalharmos mais uma questão da nossa lista de exercícios sobre aplicações de vetores. Dessa vez, trabalhando aí a questão de número 7. Então, vamos aí à nossa questão. A questão diz o seguinte: a figura mostra uma armação tipo arco e flecha apoiada em dois cavaletes fixos. Então, nós temos aqui a nossa figura, onde nós temos a flecha, né, puxando a corda aqui do arco para baixo, certo? E nós vemos aqui que essa corda ela vai formar um ângulo de 30 graus com a horizontal dos dois lados. Continuando aqui o enunciado da questão. A flecha que forma 90 graus com a linha tracejada na figura imprime uma força de intensidade de 40 newtons no ponto médio da corda ideal, permanecendo em equilíbrio, sendo seno de 30 graus meio e cosseno de 30 graus raiz de 3 sobre 2, a intensidade da força de tração na corda em newtons é. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que a corda ela está puxando, perdão, a flecha está puxando a corda com uma força de intensidade de 40 newtons. Logo, pela terceira lei de Newton, a corda também vai imprimir uma força no sentido contrário. Certo? Essa força aplicada pela corda, que não estica, a gente vai chamar ela de força de tração. Então, nós vamos ter aqui na corda uma força de tração nessa direção e outra força de tração naquela direção. Bem, vamos só redesenhar aqui o conjunto de forças que atuam na corda. A corda será representada por esse ponto material e nós vamos traçar aqui dois eixos. Um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Nós vamos traçar a força que atua, que é aplicada pela flecha na corda, que é uma força aqui na vertical. E essa força ela vai ter aqui uma interação de 40 newtons, certo? Essa força aqui, ela tem intensidade de 40 newtons. As outras duas forças, a gente olhando aqui na corda, elas vão atuar na diagonal. Então, nós vamos ter uma força de tração atuando aqui para a direita, ok? Uma força de tração atuando aqui para a direita, e nós vamos ter uma força de tração atuando para a esquerda, aqui na diagonal. Tudo bem até aí? Beleza. A gente vê pela figura que essa corda ela está alinhada com a horizontal sob um ângulo de 30 graus. Então, nós vamos ter lá um ângulo de 30 graus. Perceba o seguinte, se eu traçar uma horizontal aqui embaixo na figura, esse ângulo aqui, ó, ele também será de 30 graus, ok? Então, nós vamos ter que esse ângulo aqui com a horizontal vale 30 graus e esse ângulo aqui também vale 30 graus. Voltando lá no enunciado da questão, vale destacar que a questão diz que o nosso sistema ele vai permanecer em equilíbrio. Se ele vai permanecer em equilíbrio, isso significa dizer que o somatório das forças que atuam em cada eixo é zero. Então, significa dizer que se a gente somar aqui no eixo Y, todas as forças que atuam nele, tem que dar zero. Se a gente somar todas as forças que atuam no eixo X, também tem que dar zero. Bem, aqui nós temos algumas estratégias que a gente pode utilizar. A estratégia que eu vou utilizar é decompor esses dois vetores de força-tração. Então, se a gente analisar, devido a esse vetor
da direita aqui, nós vamos ter uma componente no eixo x, onde essa componente no eixo x aqui, nós vamos chamar de tx. Nós vamos ter uma outra componente aqui no eixo y, que nós vamos chamar de ty. Ok? Então, nós vamos ter aqui um ty. Essas duas componentes são componentes desse vetor t. Tudo bem? Uma componente no eixo x e uma componente no eixo y. O que nós vamos fazer é a mesma coisa para o outro vetor tração. Nós vamos ter uma componente no eixo x, que nós vamos chamar também de tx. Então, nós vamos ter aqui tx. E nós vamos ter também uma componente desse vetor no eixo y. Nós vamos chamar de ty também. Bem, com esses vetores, esses dois vetores de tração decompostos, o que nós vamos fazer é analisar o conjunto de forças que atuam em cada eixo. Então, quando a gente olha aqui para o eixo x, o eixo da horizontal, o eixo das coordenadas, o que a gente percebe aqui é o seguinte, eixo das abscissas, perdão, o que a gente percebe aqui é o seguinte, nós temos uma componente da tração no eixo x para a direita e nós temos uma componente da tração no eixo y para a esquerda. Como o somatório das forças tem que dar igual a zero, isso significa dizer que essas duas componentes x elas se anulam. Então, a gente pode dizer aqui que tx se anula com tx. Quando a gente vai analisar o eixo y, a gente percebe que a gente tem a força que é aplicada pela flecha na corda para baixo, com 40 newtons de intensidade, e a gente tem duas componentes y para cima, duas componentes da força de tração apontando para cima. Dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, a gente pode dizer que 2 vezes ty é igual a F, onde esse F equivale aos 40 newtons, que é a força, né, que a flecha aplica na corda. Tudo bem? Só resta agora a gente saber quem é TY, porque o F é 40 newtons. TY, vamos analisar aqui o seguinte. Quando a gente volta para analisar aqui o TY, a gente percebe que esse TY ele tem o mesmo comprimento desse lado, que nada mais é do que o cateto oposto desse triângulo retângulo. Quando eu tenho um lado oposto, eu trabalho com o seno. Nesse caso, o meu lado oposto é a componente y e a hipotenusa do triângulo retângulo é o próprio vetor tração. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que 2 vezes, aí quem é ty? Quando a gente vai trabalhar com o seno e com o cosseno, olha aqui de lado. Quando eu vou trabalhar com o cosseno, eu trabalho com o cateto adjacente, que seria a componente x. Tx é ty vezes o cosseno daquele ângulo lá, que no caso seria o 30 graus, que eu vou chamar aqui de tθ. Aqui só t. Já o ty, ele nada mais é do que t vezes o seno do ângulo θ. Então, trazendo isso aqui para o nosso problema, o nosso ty ele vai ser t vezes o seno do nosso ângulo. Mas o nosso ângulo, ele vale quanto no nosso problema? O nosso ângulo, ele vale 30 graus. Então, vai ser 2 que multiplica t vezes o seno de 30 graus. E do outro lado, a gente pode substituir o f. Quanto é que vale o f? 40. Ok? Olhando lá no nosso enunciado, o nosso enunciado diz que o seno de 30 graus equivale a meio. Seno de 30 graus equivale a meio. Dessa forma, nós vamos dizer o seguinte, 2 que multiplica t vezes, quanto é o seno de 30 graus? Meio. Então, substituindo 30 graus por
seno de 30 graus por meio. Isso aqui vai ficar igual a 40. E aí pronto, agora nós matamos a nossa questão. Nós temos que o 2 que está multiplicando t vai ser cancelado com o 2 que está dividindo. Então, nós vamos ter o seguinte, cancela 2 com 2, t vezes 1 é t, logo a gente pode dizer que a força de tração que atua na corda é de 40 newtons. Então, a nossa alternativa vai ficar sendo aí a letra E. Então, a força de tração que atua na corda, 40 newtons. Macete, tá certo? Nesse problema, é exatamente nesse problema, em que esses dois ângulos são 30 graus, esse outro ângulo também é 30 graus, e nós temos aqui um triângulo, significa dizer que este ângulo aqui é 120 graus. Por que, professor, que é 120 graus? Ora, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. 30 mais 30 dá 60, para 180 falta 120. Para esse caso aqui, em que esse ângulo aqui entre as duas forças de tração que atuam na corda é 120 graus, né? A força que vai atuar na corda vai ser exatamente igual à força que é aplicada para baixo, porque nesse caso, estando o sistema em equilíbrio, as três forças têm que se anularem e nesse caso, exatamente nesse caso em que esse ângulo é 120 graus, a força que vai atuar na corda vai ser sempre igual à força aplicada pela flecha, certo? Só única e exclusivamente para esse caso em que o ângulo aqui é 120 graus. Isso aí vai acontecer na nossa questão lá do semáforo. Se eu não estou enganado, é a nossa 10ª questão lá na lista. Então, pessoal, espero que tenham entendido aí. Qualquer coisa, a gente entra em contato. Forte abraço e até qualquer hora.